De onde vocês estão me assistindo? Quantos anos vocês têm? Deixem aí nos comentários. Aqui é o Oswaldo Muniz, contador de histórias, e hoje vou contar uma história que vai gelar o sangue de vocês. Uma história real, que aconteceu numa madrugada de sábado em São Paulo, sobre um motorista que transformou uma corrida comum no pior pesadelo da vida de alguém. Rafael tinha 34 anos e dirigia para aplicativo há 3 anos. Diferente dos outros motoristas, ele não fazia isso por necessidade financeira. Era formado em engenharia e tinha um emprego estável numa multinacional. Dirigia à noite por diversão, ou pelo menos era isso que ele dizia para si mesmo. Verdade, Rafael tinha um problema. Ele era viciado em adrenalina, em situações de risco, em ter controle sobre outras pessoas. Era uma madrugada de sábado, 2h30 da manhã, quando o aplicativo apitou. Corrida aceita. Rua Augusta para Vila Madalena. O passageiro era Tiago, de 28 anos, que acabara de sair de uma balada e estava claramente alcoolizado. Perfeito, pensou Rafael, vendo pelo retrovisor um jovem cambaleante se aproximando do carro. Você é o Rafael? Perguntou Tiago, arrastando as palavras. Sou sim, entra aí. Tiago entrou no banco de trás do Corolla preto e imediatamente encostou a cabeça no vidro. Nossa, que noite! Beber não foi uma boa ideia. Rafael sorriu. Passageiros bêbados eram seus favoritos. Primeira vez que bebe assim? Rafael perguntou, iniciando a corrida. Não, mas hoje exagerei. Terminei com a namorada ontem e estava tentando esquecer. Tiago estava vulnerável, emocionalmente abalado, exatamente como Rafael gostava. Que pena, cara. Relacionamento longo? 3 anos. Ela disse que eu não tenho ambição, que sou um perdedor. Tiago começou a contar sua vida para o estranho, como pessoas bêbadas costumam fazer. Rafael absorvia cada informação, cada vulnerabilidade revelada. Durante os primeiros 10 minutos, Rafael dirigiu normalmente pela cidade. Mas quando chegaram numa área mais deserta, próxima ao Minhocão, ele fez algo inesperado. Travou todas as portas do carro com o controle central. O barulho do clique das fechaduras ecoou no silêncio. Opa! O que foi isso? Tiago tentou abrir a porta, mas não conseguiu. Ainda meio embriagado, demorou alguns segundos para processar o que estava acontecendo. Por que você travou as portas? Rafael olhou pelo retrovisor com um sorriso estranho. É só um jogo, cara. Você disse que sua ex te chamou de sem ambição, né? Vamos ver se você tem coragem de verdade. Tiago sentiu o sangue gelar. O álcool em seu sistema fez com que demorasse para entender a gravidade da situação. Que jogo? Cara, destrava essa porta, quero descer. Calma, Tiago. Você não quer provar para sua ex que você não é um covarde? Rafael acelerou o carro, passando pelo limite de velocidade. Vamos jogar um pouquinho? Tiago tentou forçar a porta, mas era inútil. O desespero começou a bater. Mano, para com isso! Isso não é engraçado. Não é para ser engraçado, é para ser emocionante. Rafael pegou uma estrada mais vazia, aumentando ainda mais a velocidade. Olha só, Tiago, você tem 2 opções. Rafael falava com uma calma assustadora enquanto dirigia a mais de 100 km/h numa estrada urbana. Primeira opção, você participa do meu jogo e talvez chegue em casa vivo. Segunda opção, eu bato esse carro agora e nós 2 morremos. Você está louco. Para esse carro agora! Tiago estava sóbrio de medo agora. Não estou louco, estou entediado. Você sabe como é dirigir todas as noites sempre a mesma coisa? Preciso de um pouco de diversão. Rafael explicou as regras do jogo. É simples. Você vai me contar seus piores segredos, suas maiores vergonhas, tudo que você nunca contou para ninguém. Se eu achar interessante, você ganha pontos. Se eu achar chato, eu acelero mais. Isso é loucura. Me deixa descer. Tiago, olha o velocímetro. Estava marcando 120 km/h numa avenida da cidade. Quanto mais você resistir, mais rápido eu vou. Então, vamos começar.
Qual foi a pior coisa que você já fez na vida? Tiago estava em pânico. O carro voava pela madrugada vazia de São Paulo e ele estava preso com um psicopata. Eu não fiz nada demais na vida. Mentira! Rafael pisou fundo no acelerador. Todo mundo tem segredos sujos. Tá bom, tá bom. Uma vez eu traí minha ex. Agora melhorou. Conta os detalhes. Rafael diminuiu um pouco a velocidade. Com quem? Quando? Como foi? Tiago, desesperado, começou a contar. Foi com a irmã de um amigo. A Paula estava bêbada numa festa e... Continue. Ela veio falar comigo, estava triste porque havia terminado com o namorado. Uma coisa levou a outra e vocês transaram. É, no quarto do meu amigo durante a festa dele. Rafael sorriu. Sua ex nunca soube? Nunca. E eu me senti um lixo depois. Por quê? Foi bom? Tiago estava sendo forçado a reviver suas piores decisões. Foi, mas eu amava a minha namorada. Foi só tesão, sabe? Coisa de momento. Interessante. Você é mais safado do que parece. Próxima pergunta. Qual é seu maior medo? Cara, para com isso. Por que você está fazendo isso comigo? Porque posso. Porque é divertido. Porque você é um perdedor que traiu a namorada e agora está chorando porque ela te largou. Responde à pergunta. Tiago estava quebrado emocionalmente. Meu maior medo é morrer sozinho. É nunca encontrar ninguém que me ame de verdade. Ah, que fofo. Um covarde sentimental. Rafael acelerou novamente. Por favor, me deixa ir embora. Eu não vou contar pra ninguém, eu juro. Claro que não vai, mas ainda não terminamos. Próxima pergunta. Você já machucou alguém fisicamente? Não, nunca. Mentira! O carro disparou novamente. Todo mundo já machucou alguém? Tá, bom. Uma vez eu bati no meu irmão mais novo quando éramos crianças. Ele quebrou o braço. Por quê? Ele quebrou meu videogame de propósito. Eu fiquei com tanto ódio que empurrei ele da escada. Tiago estava chorando agora. Meus pais nunca souberam que foi de propósito, acharam que foi acidente. Você é um psicopata desde criança. Que delícia! Rafael estava se divertindo genuinamente. Próxima. Você já pensou em se matar? Isso não é da sua conta. Tudo é da minha conta agora. Responde ou eu acelero até bater em alguma coisa. Já pensei, ok? Depois que terminei com a Paula, pensei várias vezes. Como? Comprimidos. Pensei em tomar todos os antidepressivos que o médico me receitou. Por que não fez? Porque sou covarde demais até para isso. Rafael riu alto. Você é patético, Tiago. Trai a namorada, machuca o irmão, pensa em suicídio, mas não tem coragem nem para isso. Sua ex estava certa. Você é um perdedor completo. Por favor, para. Eu imploro. Ainda não. Última pergunta. E essa é a mais importante. Você quer morrer hoje? O quê? É simples. Você quer que eu pare esse carro e você vá para casa continuar sua vidinha patética? Ou você quer que eu acelere até bater e acabar com sua miséria de uma vez? Tiago estava em choque total. Você está maluco! Claro que quero viver! Tem certeza? Sua vida é uma merda mesmo. Sem namorada, sem coragem, sem nada. Eu quero viver. Por favor. Tá bom, mas tem uma condição. Rafael diminuiu a velocidade lentamente. Você vai fazer uma coisa para mim. O que você quer? Amanhã, você vai procurar sua ex-namorada e vai contar para ela sobre a traição. Vai confessar tudo. Mas ela já terminou comigo. Não importa. Você vai contar a verdade. E se eu não fizer? Eu sei onde você mora, Tiago. Tenho todos os seus dados do aplicativo. Se você não fizer isso até segunda-feira, eu volto para te buscar. E da próxima vez o jogo vai ser diferente. Rafael parou o carro numa rua residencial da Vila Madalena.
Desceu aqui mesmo. Ah, e Tiago? O quê? Se você chamar a polícia, quem vai acreditar em você? Um bêbado traumatizado contando uma história maluca sobre um motorista de aplicativo? Eles vão achar que você estava alucinando. Tiago desceu do carro com as pernas bambas. Rafael abaixou o vidro. Lembra, até segunda-feira. Não me decepcione. E foi embora, deixando Tiago sozinho na madrugada, traumatizado e confuso. Nos dias seguintes, Tiago ficou aterrorizado. Não conseguia dormir, não conseguia se concentrar no trabalho. Pensava constantemente em ligar para a polícia, mas Rafael estava certo. Quem acreditaria nessa história? No domingo, Tiago tomou coragem e procurou sua ex-namorada, Paula. Ela ficou surpresa em vê-lo. Tiago, o que você quer? Preciso te contar uma coisa. Sobre a gente, sobre o nosso relacionamento. Tiago contou sobre a traição, sobre como se sentia culpado, sobre como ela estava certa, sobre ele ser um covarde. Paula ficou devastada. Você me traiu? Com quem? Com a Ana, irmã do Cláudio. Paula começou a chorar. Eu sabia que você estava escondendo alguma coisa. Por isso terminou a gente, né? Porque você não conseguia mais me olhar na cara. Foi. Me desculpa, Paula. Você não merecia isso. Por que está me contando isso agora? Tiago não podia falar sobre Rafael e o jogo, porque precisava tirar isso do peito. Você merece saber a verdade. Paula foi embora chorando e Tiago se sentiu pior do que antes. Mas pelo menos havia cumprido a tarefa de Rafael. Talvez agora ficasse livre desse pesadelo. Na segunda-feira de manhã, Tiago recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Bom, garoto, você cumpriu sua parte, mas foi só o primeiro jogo. Até breve. Tiago entrou em pânico novamente. Durante as semanas seguintes, Rafael continuou jogando com Tiago. Mandava mensagens aleatórias. Aparecia em lugares que Tiago frequentava, sempre lembrando que estava sendo observado. Tiago vivia em constante estado de terror. Um dia, Rafael mandou uma nova tarefa. Quero que você bata no seu irmão de novo, como nos velhos tempos. Tiago se recusou. Não vou fazer isso. Deixa minha família fora disso. A resposta veio rápida. Então vou fazer eu mesmo. Tenho o endereço dele. Tiago entrou em desespero. Não podia deixar Rafael machucar seu irmão. Decidiu finalmente fazer algo que deveria ter feito desde o início. Foi à polícia. O delegado que o atendeu foi cético no início, mas quando Tiago mostrou as mensagens e contou detalhes específicos sobre Rafael, incluindo a placa do carro, a investigação começou. Descobriram que Rafael já havia feito isso antes. Outras vítimas começaram a aparecer. Sempre homens jovens, bêbados, vulneráveis. Rafael usava a posição de motorista para encontrar vítimas perfeitas. Pessoas sozinhas em estado alterado, sem testemunhas. A investigação revelou que Rafael era um psicopata sádico que usava o aplicativo como ferramenta de caça. Ele gravava os jogos para se masturbar depois, assistindo o desespero de suas vítimas. Rafael foi preso numa operação da Polícia Civil. Em sua casa, encontraram dezenas de gravações de vítimas diferentes, sempre o mesmo padrão. Travar as portas, acelerar o carro, forçar confissões humilhantes. No julgamento, apareceram 12 vítimas diferentes. Todas relataram experiências similares. O jogo de confissões forçadas, as ameaças, o terrorismo psicológico posterior. Rafael foi condenado a 15 anos de prisão por sequestro, ameaça e terrorismo psicológico. Tiago fez terapia por 2 anos para superar o trauma. Aprendeu que ter sido vítima de um psicopata não diminuía sua dignidade como pessoa. Paula, curiosamente, o procurou durante o julgamento. Agora entendo por que você confessou, disse ela. Você estava sendo ameaçado. Eles não voltaram a namorar, mas fizeram as pazes. Tiago entendeu que algumas feridas não se curam, mas podem se transformar em lições. Hoje ele trabalha como voluntário em grupos de apoio para vítimas de crimes psicológicos. Rafael, na prisão,
perdeu rapidamente o senso de poder que tinha sobre suas vítimas. Descobriu que jogar com presidiários era bem diferente de aterrorizar civis inocentes. Foi agredido várias vezes e passou a maior parte da pena em isolamento por proteção. 5 anos depois, Tiago estava numa palestra sobre segurança em transportes urbanos, quando uma mulher se aproximou dele. "Você é o Tiago que denunciou o Rafael?" "Sou." "Obrigada. Ele fez a mesma coisa comigo 2 anos antes de você. Eu nunca tive coragem de denunciar. Por que não?" "Vergonha. Ele me fez confessar coisas íntimas que nunca contei para ninguém. Eu me sentia suja, humilhada. E agora? Agora sei que a culpa nunca foi nossa. Era dele. Sempre foi dele." Tiago percebeu que sua coragem de denunciar havia salvado outras pessoas de passarem pelo mesmo trauma. O que começou como o pior pesadelo de sua vida se transformou na experiência, que o ensinou sobre coragem real. "Sabe o que aprendi?" disse Tiago para a mulher. "Não existe jogo quando você não quer jogar. E sempre há uma saída, mesmo quando parece que não há." Hoje, sempre que Tiago pega um transporte por aplicativo, ele observa o motorista, verifica a placa, compartilha a viagem com alguém. Não por paranoia, mas por precaução, porque aprendeu que predadores podem estar em qualquer lugar, disfarçados, de pessoas normais. E sempre que conta sua história, Tiago termina com o mesmo conselho. Se algum dia vocês se sentirem em perigo num carro, numa situação que não conseguem controlar, lembrem-se, é melhor quebrar um vidro do que quebrar uma vida. É melhor pular de um carro em movimento do que aceitar participar de um jogo que vocês nunca vão ganhar. Porque no final das contas, não existe jogo justo quando uma das pessoas tem todo o poder e a outra não tem escolha. E quando alguém diz, "é só um jogo", geralmente é porque para eles, você é apenas um brinquedo.